Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me glória da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos ofícios maternais. Então vamos lá, o tema de amanhã, dia 8, a Santíssima Trindade desce no coração de Luísa. Enquanto esta voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram dele, e aí formaram sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada. Não mais vivia eu, mas era eles que viviam em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como uma habitação e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real sensivelmente em meu interior. Ouvia sua voz clara que saía de dentro do meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente como quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas mesmo de fora. Desde então não tive mais necessidade de ir em sua busca a outros lugares para encontrá-lo. Isso é muito sério, isso aqui. Eu vivo muito isso aqui. E eu entendi muito isso, eu vivo muito isso aqui. Desde então não tive mais a necessidade de ir em sua busca a outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. Eu sou assim, eu vivo desse jeito. E quando algumas vezes se escondia e eu fui em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra, buscando o meu sumo e único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido, então isso eu nunca senti assim forte, assim, nunca senti. Sinceramente, eu acho que eu nunca senti pra valer isso, não. Eu tive uns momentos que eu senti disso, noite escura, que foi um desespero, uma coisa assim, mas no fundo, dentro de mim, não tinha sentido isso que ela sente, não. Jesus saía de dentro de mim e me dizia, estou aqui contigo, não me procures em outro lugar. Eu, entre o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe, meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar e girar para te encontrar e estavas aqui, podias ter me dito, para não me esforçado tanto, meu doce bem. Amada vida minha, olha como estou cansada, não tenho mais forças, sinto-me desfalecer. Então Jesus gosta disso. Ele gosta desse esforço, tudo que ela está falando que não queria ter feito, é o que ele gosta, né? É o que ele gostaria, é o que ele quer da criatura, é esse esforço mesmo por ele, né? Ah, sustém-me entre os seus braços, porque me sinto morrer. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. E enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas. Outras vezes, neste encobrimento que Jesus fazia, e eu que ia em busca dele, quando se fazia ouvir dentro de mim e depois saía de dentro de mim, não só Jesus, mas as três divinas pessoas, encontrava-as agora em forma de três crianças graciosas e sumamente belas. Agora é um só corpo e três cabeças diferentes, mas de uma mesma semelhança. Aqui é para ela entender, né, o mistério da Santíssima Trindade. Por isso que eles fizeram isso. As três igualmente atraentes. Quem pode dizer meu contentamento, especialmente quando vi os três meninos e que eu os continha os três entre meus braços. Então é para ela entender o mistério da Santíssima Trindade, que são três em uma, né? Especialmente quando vi os três meninos e que eu continha os três entre meus braços. Agora beijava um, beijava o outro e eles me beijavam a mim. Agora um se apoiava em um ombro e o outro no outro. E um me ficava de frente enquanto me gozava neles. Um com grande assombro fazia por olhar e de três encontravam um só. Então é só o mistério mesmo, igual o Santo Agostinho passou por esse momento, ela passando também, né, para entender a Santíssima Trindade. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com essas três crianças era que o mesmo pesava o que os três juntos, né, é o mistério da Santíssima Trindade. Tanto amor sentia eu por uma dessas crianças como pelos três. E os três me atraíam do mesmo modo. Então é um mistério muito grande. A Santíssima Trindade é difícil de entender, né? Como que o peso, né? Os três pesam a mesma coisa e tal. É um mistério, não, é difícil a gente explicar, né? Não é uma pessoa em três pessoas. Então a gente tem que entender ponto final, né? É um Deus em três pessoas, é um só Deus em três pessoas.
Então, cada um tem uma parte, né? Cada um, né, é um fruto do outro, né? Então, assim, então é isso que eu entendo, né? Para terminar a minha intervenção sobre este discurso, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada, mas agora estou pronto a dizer. Então, para terminar a minha intervenção sobre estes discursos, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada. Legal. Mas agora estou pronta para dizer. Aí depois a gente vê o que ela vai falar, né? Ela vai falar a próxima é o matrimônio da cruz. Ela vai falar do matrimônio da cruz, aí a gente vai meditar. Aí por enquanto tá bom, amanhã a gente fala mais, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação, dia 8 de maio, Livro do Céu, volume 1, a partir do parágrafo 238. A Santíssima Trindade desce no coração de Luísa. Enquanto esta voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram dele, e aí formaram sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada, não mais vivia eu, mas eles viviam em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como uma habitação e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real sensivelmente em meu interior. Ouvia sua voz clara que saía de dentro do meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas mesmo de fora. Desde então não tive mais a necessidade de ir em busca a outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. E quando algumas vezes se escondia e eu fui em busca de Jesus girando pelo céu e pela terra, buscando a meu sumo e único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido, Jesus saía de dentro de mim e me dizia: Estou aqui contigo, não me procures em outro lugar. Eu, ante o espasmo e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe: Meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar e girar para te encontrar e estavas aqui? Podias ter me dito para não me ter esforçado tanto, doce bem meu. Amada vida minha, olha como estou cansada. Não tenho minhas forças, sinto-me desfalecer. Ah, sustém-me entre seus braços, porque me sinto morrer. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. E enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas. Outras vezes, neste escondimento que Jesus fazia, e eu que ia em busca dele, quando se fazia ouvir dentro de mim, e que depois saía de dentro de mim, não só Jesus, mas as três divinas pessoas, encontrava-as agora em forma de três crianças graciosas e sumamente belas. Agora um só corpo e três cabeças diferentes, mas de uma mesma semelhança,
as três igualmente atraentes. Quem pode dizer meu contentamento? Especialmente quando vi os três meninos que eu os continha aos três entre meus braços. Agora beijava um, agora o outro, e eles me beijavam a mim. Agora um se apoiava em um ombro meu e outro no outro, e um me ficava de frente, e enquanto me gozava neles, com grande assombro fazia por olhar e de três encontrava a um só. Outra coisa que me maravilhava, quando me encontrava com estas três crianças, era que o mesmo pensava um que os três juntos. Tanto amor sentia eu por uma destas crianças como pelos três, e os três me atraíam do mesmo modo. Para terminar a minha intervenção sobre este discurso, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada, mas agora estou pronta para dizer. Então, nesse pequeno trecho aqui do volume 1, contém basicamente só a narração que a Luísa vai fazendo dessa experiência dela com Jesus contido dentro do seu coração, dentro do seu interior. Ali as experiências, né, de sensível, né, ela sentia isso de forma sensível. Nós não, a princípio não temos essa experiência mística sensível né, de ouvir a voz de Deus sensivelmente. Ela teve essa graça, que embora muitas vezes ela tinha essa comunicação visível, ela, né, tinha essa comunicação visível com a Santíssima Trindade e também com Jesus unicamente. Ele aparecia para ela e ela podia ouvi-lo com os olhos da carne, sensivelmente, vê-lo e ouvi-lo sensivelmente, mas em boa parte do tempo ele estava no interior dela, dentro do coração, e falava muitas vezes somente na mente dela, como ela fala também nesse volume 1, mais atrás. Ela fala como eram as formas que o Senhor se comunicava com ela, e uma das formas era apenas na mente. Né, é uma comunicação intelectiva que ela tinha, mas aqui ela, né, narra que nessa oportunidade aqui, ela narra que ouvia sensivelmente, embora estava no interior, mas né, ela até dá o exemplo de uma sala, né, uma casa, vamos supor uma casa onde tem pessoas conversando, uma sala, e que conforme essas pessoas estão falando, a voz é tão nítida e audível que quem está do lado de fora da sala consegue escutar. Então, assim também ela tinha muitas vezes essa experiência de ouvi-los sensivelmente, embora não os visse porque estavam dentro do seu interior, né? Ou apenas só Jesus nessa manifestação, ou as três pessoas da Santíssima Trindade. E aqui também ela narra essa experiência de ver, né, ali as três pessoas como em forma de três crianças, de três meninos belíssimos, em que ela fica encantada com essa visão, né? Seja ela apenas misticamente na alma, né, ter essa visão espiritual, ou até mesmo sensível, né? Ela tinha também essa graça de ver essas três crianças de forma sensível. Eles apareciam para ela. Em alguns momentos apareciam os três de forma distinta, as três crianças individuais, e em outros momentos ela via tipo um corpo apenas e três cabeças diferentes, mas embora semelhantes. Então tem sempre essa questão ali da semelhança, não é falar do peso, que o peso de um era o peso dos três juntos. Então, para ir assim, né, de certa forma, ir compreendendo um pouco do mistério da Santíssima Trindade, que, embora sendo três, é única. Então, e é um mistério que nós temos alguns lampejos, né, de compreensão, mas entender realmente como que se dá essa
essa realidade, porque a Santíssima Trindade é uma realidade, só que ela é uma realidade espiritual incompreensível à mente humana. Então não adianta a gente tentar explicar, porque é desse jeito, porque é daquele outro, porque acontece assim, acontece assado. Nós podemos buscar e nunca, jamais vamos compreender, porque Deus é infinito e o infinito não pode caber no finito, né? Na nossa cabeça pequena, assim como uma experiência que Santo Agostinho teve, né? Ele queria, um dos objetivos da vida dele era entender o mistério da Santíssima Trindade. E um dia ele teve uma visão, né, de estar passeando numa praia e encontra um menino que cava um buraquinho na areia da praia e começa a ir buscar de canequinho a água do mar para poder colocar dentro do buraco. E aí ele ficou observando essa cena e achou interessante e foi perguntar o que estava fazendo ali, que era que aquela criança estava fazendo, trazendo ali aqueles canequinhos de água e colocando dentro daquele buraquinho. Qual que era a intenção? E aí ele fala, né? Essa criança diz para ele: eu vou colocar a água do mar dentro desse buraco, eu vou colocar toda a água do mar dentro desse buraco. E aí ele fala, né, mas isso é impossível, nunca você vai conseguir fazer isso. E aí ele recebe a resposta, assim, então, da mesma forma como eu não consigo colocar a água do mar toda dentro desse buraco, você também não consegue, você não vai conseguir compreender o mistério da Santíssima Trindade. Então, para dizer que a nossa cabeça humana ela é muito limitada para compreender um mistério tão excelso, um mistério tão grande, um mistério tão infinito. Então, o mistério da Santíssima Trindade, ele não é um mistério grande, ele é um mistério infinito. Ele não é um mistério compreensível, ele é um mistério insondável. É assim que Deus é e é assim que Deus quer. E nós só podemos acreditar que é dessa forma, que eles são um único Deus, uma única realidade divina, uma única vontade divina, uma única divina vontade, mas manifesta de três em três pessoas distintas entre elas. Uma que é o Pai, uma que é o Filho e uma que é o Espírito Santo. Então, inclusive com não atribuições, né, mas com ações distintas em todo o processo, em toda a obra da criação, em toda a existência divina. Eles têm características distintas, têm missões distintas, têm fazer distintos, mas eles nunca agem isoladamente. A gente entende isso porque para compreender que existe um Deus único, né, uma única divindade, embora manifesta de três formas, nós temos que compreender que a ação deles não é isolada. Assim como não foi na criação, né, na criação os três agiram conjuntamente, foi, né, a mão do Pai que criou, mas foi através da palavra que tudo foi feito, como está descrito no início do Evangelho de São João, que no início era a palavra, que era o verbo era Deus, né? Que tudo foi feito pela palavra, nada foi feito sem a palavra. Então foi através da palavra, através do fiat, né? Do faça-se, que passou a existir as obras da criação, que passou a existir toda a criação e que o Espírito Santo era quem operava. Então, agindo de três, as três pessoas sempre agiram conjuntamente. Então, assim também na redenção, os três agiram conjuntamente para que acontecesse esse fiat da redenção, para que Jesus pudesse encarnar-se no ventre de Maria, né? Foi a ação do Espírito Santo que operou nela ali para haver a encarnação do Verbo, mas o Pai estava conjuntamente operando ali, que é a potência, o poder é do Pai. Então, e agora nesse processo da santificação também existe uma ação trinitária em todo o processo. Não existe ali uma ação, divina vontade, é Jesus. Não, a divina vontade é Deus. A divina vontade é Deus. E Jesus é Deus, então a divina vontade também é Jesus. Mas a divina vontade também é o Espírito Santo, a divina vontade também é o Pai. Então, mas é objeto de fé a maioria
dessas realidades que nós vamos lendo, que nós vamos estudando, que a Luísa vai narrando, a maioria dessas circunstâncias, dessas manifestações, são manifestações celestes, são manifestações divinas, é a vida de Deus sendo expressa, é o projeto de Deus sendo contado, sendo comunicado, sendo transferido, né, para o conhecimento humano, mas é uma realidade, embora manifesta no material, mas uma realidade espiritual. E como trata-se de uma realidade espiritual, o que cabe a nós, da nossa parte, é a fé, é o acreditar, é o dar crédito dar crédito a Deus de que o que Ele faz, do que o que Ele diz é real, embora nós não possamos ver de forma sensível, mas é real, acontece, existe. Mas nós precisamos basicamente desse dom da fé, do exercício desse dom. Nós recebemos esse dom do próprio Deus, porque a fé é Deus também, como descrito num dos textos, né, do livro do céu. A fé é Deus, a fé é um dom de Deus, concedido ao homem, dado ao homem, fornecido ao homem, e o homem tem a ação do homem é exercitar-se nessa fé. E Deus vai aumentando, conforme o homem vai se exercitando, Deus vai aumentando esse dom, vai aumentando a potência desse dom. E o homem vai cada vez mais crendo, crendo, crendo. E quanto mais ele crê, mais, porque a fé também é descrita como a luz da alma, quanto mais o homem crê, mais a sua alma vai se abrindo a essa luz, mais ela vai enxergando, mais a alma consegue enxergar longe, porque tudo é claro quando se está apoiado na fé, é a claridade, porque se a fé é luz, existe claridade quando se está apoiado na fé. E essa realidade da esperança que nós também já vimos, né, que alimenta, que sustenta a vida, né, essa vida espiritual, é a esperança, é o esperar, é o confiar. E assim nós vamos caminhando na fé e na esperança. E ao viver nessas duas realidades básicas desses dons espirituais, desses dons divinos, a nossa vida passa a ter reflexos de caridade, né? As nossas ações concretas ali, visíveis, palpáveis, elas vão se manifestando através do outro dom, que é o dom dos dons, que é a caridade, né? Os dons dos dons de Deus que nós recebemos é a caridade, que é o amor, que é o próprio Deus também, que a essência de Deus é o amor. Então, tudo isso nós precisamos buscar, desejar ardentemente, assim como a Luísa também desejou ardentemente, por isso ela recebeu, porque ela também desejou. Mas se ela tivesse se fechado, ela, além de não ter recebido tudo que ela recebeu, todas as manifestações que ela recebeu, todos os dons que ela recebeu, nós também não teríamos acesso, porque ela foi esse canal que o Senhor usou para que chegasse até nós. E hoje cabe a nós esse querer mais do que tudo, confiar mais do que tudo, crer e viver na nossa vida, ali na nossa realidade, do básico da nossa vida, no cotidiano da nossa vida, viver essa realidade, sempre crendo que Deus é e que Ele faz. E nós somos aqui para Ele, apenas isso. E a nossa vida acontece, e ela vai se desenvolvendo, se desenrolando, e Deus vai vivendo em nós. E isso é maravilhoso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora e da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve.
as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 8/5. A Santíssima Trindade desce no coração de Luísa. É do volume 1. Enquanto esta voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram dele, e aí formaram sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada, não mais vivia eu, mas eles viviam em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como habitação e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real sensivelmente em meu interior. Ouvia sua voz clara que saía de dentro de meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente como quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas, mesmo de fora. Desde então, não tive mais a necessidade de ir em sua busca a outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. Então, assim, né, que a Luísa está narrando aqui né, o que a gente vive, né, é quando a alma está vazia, né, quando passa por esse processo de purificação, né, e ela passa pela prova, pelos testes, né. Então, assim, né, Deus vem fazer sua morada, sua sede no nosso coração, né, e quando a divina vontade vem morar em nós, a gente já deixa de existir, né, se sente assim, como ela falou, é uma mudança em nós, assim, sabe, que é como ela tá dizendo, a gente se sente toda divinizada, muda completamente, né, é uma presença muito, muito sensível, real no nosso interior, né, esse amor imenso que, né, nos consome, né, consome toda a nossa alma ali e a gente fica consumada, né, assim, abandonada em Deus. Então, assim, a gente se sente mesmo toda divinizada, né, a gente sente, assim, realmente que a gente não vive mais, né, as nossas atitudes mudam, né, os nossos pensamentos mudam, os desejos, a nossa vontade muda completamente, né, passa a ter os desejos de Deus, né, a vontade de Deus, os sentimentos de Deus. Então, meu Deus, como muda, né? E a gente percebe isso mesmo, assim como a Lisa está falando, narrando, a gente percebe isso na prática mesmo, né? Nas correspondências, nos atos que são feitos no dia a dia, a gente vai vendo que não somos mais nós, né? A paz que a gente sente, essa harmonia, essa ordem que a gente vive, que através desses conhecimentos, né, como a Lene estava falando, cada coisa no seu lugar, a gente respeita a autoridade, né, a gente sabe que somos as auxiliares, né, dos nossos esposos, um exemplo. Então, assim, a gente ama estar nessa ordem, né, e a gente respeita e vive essa ordem. Então, muda completamente, né, antes a gente, né? Quantas e quantas ali mulheres, né, que tem essa questão do feminismo que é muito forte, né? Quantas e quantas mulheres estão assim se sentindo, né, presas e não se sentem felizes no casamento, né?
por causa disso, porque essa desordem que está no mundo, né? E essa falta de conhecimento e por não amar a ordem que Deus colocou todas as coisas, né? Então a mulher, ela quer ser igual ao homem e ter essa autoridade do homem. Então assim, a gente passa a amar tudo que Deus dispôs, né? Então cada coisa no seu lugar, né? E a gente não arruma confusão, né? A gente passa a ter entender o para quê, né? Entender e amar tudo que Deus criou, a forma como Deus criou, colocou, o que Deus colocou em nós, a autoridade que Deus colocou no homem, né? E nos colocar como essa auxiliar, esse apoio para o homem, né? E a gente, nossa, ama demais isso. Então é daí que a gente vai vendo, na prática a gente vai vendo nessas correspondências, né, para com Deus, que a gente vê que a gente já não é mais a gente, né? É o próprio Deus agindo, vivendo em nós e agindo através de nós, né? Então a gente já não tem mais pensamentos egoístas, né, soberba, a gente não é individualista, né? Não é aquele amor humano, interesseiro, né, que principalmente assim, que um exemplo, né, que vai buscar a Deus por interesse, para conquistar algum mérito de Deus, e fica ali cobrando Deus, usando Deus de como se Deus fosse um mercado, né, que só busca a Deus para conseguir uma graça, uma recompensa, não por amor a Deus, né, não faz as coisas, não faz uma oração, uma novena, não vai à Santa Missa por amor a Deus, né, muitos vão por obrigação, reza por obrigação, para conquistar um mérito, uma graça, faz uma novena ali para conseguir um emprego. Então, assim, nossa, como muda. E aí a gente vê, né, como ela tá falando, a gente se sente divinizado. Né? A gente vê na prática mesmo, na vida. Né? Então, a gente só vai poder ver isso porque vivendo, né? Vivendo mesmo que a gente vê toda essa mudança. Porque não adianta ficar na teoria. Né? Na teoria, isso essa forma, essa sede, sermos essa sede de Deus, não vai acontecer se a gente viver na teoria, né? É vivido, é prática, é vida, né? Então a gente é vivendo que vai haver essa vamos dizer assim, essa consumação, essa mudança. A gente tem que praticar o que está conhecendo, né? Para poder sermos moldados na vida dele, na vida divina. Então, assim, é incrível, a gente se sente como uma habitação de Deus mesmo, né? É essa habitação. E é muito sensível mesmo. E a gente ouve a voz dele, né? Claramente. A gente sente a presença dele claramente, né? Muito sensível no nosso interior, né? Por quê? Porque formou esse vazio. Não tem nada que impede, que nos distraia, né? Dessa presença sensível de Deus, de ouvir a voz de Deus. Hoje o mundo tão surdos. Surdos e assim, dormentes, que não sente a presença de Deus, as inspirações de Deus, não dão, assim, ouvidos às inspirações, às luzes que Deus envia às almas, né? Então, assim, passa totalmente assim, despercebidos. Não corresponde às inspirações, né? Deus fala no interior das almas, através de situações, através de pessoas, e as pessoas estão tão distraídas consigo mesmo, com as coisas do mundo, com tantas distrações, que não ouvem a Deus, né? Porque tem muitas distrações, externamente e também interiormente, né? Muita coisa de si, muitas distrações próprias, suas, do eu, né? Então não tem espaço para Deus. Então por isso que acaba assim, não sensivelmente, não sentindo essa presença sensivelmente no interior e nem reconhecendo a voz de Deus, não ouvindo a voz de Deus, né? Então para a gente ouvir a sua voz tão claramente e distinta, é, é esse vazio, né? Só a gente vai poder ouvir esvaziando das nossas vozes, né? Do nosso eu, das nossas paixões, dos nossos apegos, né? Então, é essas mudanças que a gente vai vendo, né? Na prática, do que Luísa está falando, né? Que a gente não fica precisando mais buscar, né? Em pessoas, ficar buscando, ter buscas, porque as pessoas ficam buscando a felicidade, a paz em coisas, em criaturas, né? E elas nunca estão satisfeitas, porque nada disso vai satisfazer e vai trazer paz e felicidade, né? É como eu lembrei de, eu acho que é Santo Agostinho, né? Que ele fala naquele livro lá de Confissões dele,
que ele fala que ele, né, buscou tanto, a vida toda buscando, buscando fora dele, e ele viu, percebeu, né, descobriu que tudo que ele buscava fora estava dentro dele, né, que ele ficava buscando Deus fora dele, né, e aí, depois de um tempo que eu não tô conseguindo lembrar de perfeitamente as palavras dele, mas o que ele quis falar era isso, ele passou buscando, buscava Deus, né, na busca de Deus fora dele, né, no mundo, nas coisas, nas coisas, nos estudos que ele fazia. Ele ficava buscando fora, 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 e Deus o tempo todo dentro dele. E ele não ouvia, e nem via, nem sentia, né? Sensivelmente essa presença, porque ele estava muito distraído com as coisas fora dele, né? Então, é isso, né? E aí a Luísa aqui vai continuar narrando aqui, ó. E quando algumas vezes se escondia, e eu fui em busca de Jesus girando pelo céu e a terra, buscando meu sumo e único bem, enquanto eu me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido. Jesus saía de dentro de mim e me dizia: Estou aqui contigo, não me procures em outro lugar. Então foi isso também que Santo Agostinho acabou ali, né, nessa descoberta, vamos dizer assim, que ele não percebia, né? Não ouvia a voz de Deus no interior dele, né? Então ele ficava buscando fora, né? Então a Luísa também, ela ainda não tinha, assim, essa consciência que ele estava sempre dentro dela, né? Então aqui foi muito mais claro, aqui ela já está dizendo, ela formou a sua sede, né? Eu já me sentia divinizada, então aqui ela já tomou consciência, entendeu? Tomou posse ali, né? Realmente tomou consciência e viu que Deus fazia morada dentro dela, né? E antes ela ficava buscando, né? Ir atrás dele, buscando fora. E ela viu que aqui, né? É, ele estava dentro do interior dela, sensivelmente. Ela vivia isso, né? Ela sabia que ele estava dentro. Se bem que na, mais pra frente ainda ela fica buscando, 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 né? Porque na hora da dor, das privações, né? Ela não tinha essa sensibilidade, né? Deus tirava isso dela, né? Pelo assim que eu vejo. Ele não permitia que ela visse, né? Para que seja, na verdade, para que ela passasse realmente por aquela dor da privação. Tinha um para quê, né? Mas ele estava ali, né? Mas a dor era tão grande da privação sensível de Deus ali, visível, que ela não parecia que esquecia, né? Que ele estava no interior dela. Mas aqui, como ele está dizendo, né? Estou dentro de você, estou aqui contigo, né? Não me procures em outro lugar. E as pessoas ficam buscando isso, né? Preencher esse vazio, né? E esse vazio que muitos não sabem que é o vazio do próprio Deus, é vazio de Deus. Então elas nunca vão se sentir realizadas, preenchidas, né? Sempre vai ter um vazio e elas ficam buscando, né? Procurando preencher esse vazio que nunca preenche, né? Porque as coisas do mundo não dão correspondência de amor como Deus. Né? O único que pode nos amar e dar essa correspondência e preencher os vazios na nossa alma é Deus. Ele nos criou assim para Ele, para ser preenchido dele. Então nada que a gente busque fora vai preencher, nada. É uma enganação, é uma felicidade momentânea, falsa, só de um momento, né? Às vezes as pessoas buscam em coisas, em criaturas, né? Amor, carinho, atenção de criaturas. E é só de um momento, depois fica sentindo aquele vazio, né? Aquela tristeza e se sente incompleta, sente que está faltando algo, né? Porque é Deus. Deus nos criou assim, né? Para ser preenchido do amor dele, ser preenchido dele mesmo, né? Então é isso que ele está nos dizendo para não buscar fora, né? Que não vai se sentir, jamais vai sentir felicidade e completo, preenchido fora, né? Ele está dentro, né? Ele quer nos preencher com sua vida, com seu amor, né? Então ele diz que é dentro, né? É no interior, é ele que é a nossa felicidade, é ele que nos preenche, que a gente não fique buscando fora, né? Em outros lugares, em pessoas. Eu, entre o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe: Meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar e girar para te encontrar e estavas aqui. Podias ter me dito, mas não me ter esforçado tanto, doce bem meu.
Amada vida minha, olha como estou cansada. Não tenho mais forças. Sinto-me desfalecer. Sustém meus braços, porque me sinto morrer. Né? Deus que é o nosso sustento. Né? A gente tem que buscar as forças nele, buscar ele. Né? Em meio a sofrimentos, a dificuldade, a cansaços da, da vida, as coisas que acontecem. A gente tem que buscar isso, né? Repousar nele. Né? Quando a gente vai se sentir desfalecer, é buscar nele as forças, o descanso, né? Se abandonar nele. Assim como a Luísa fez aqui, ó. Sustente-me em seus braços, porque me sinto morrer. Aí é o que Jesus fez aqui. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. Enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas, né? Muito legal, né? Outras vezes, neste encobrimento que Jesus fazia, e eu que ia em busca dele, encobrimento, ele se escondia, né? Ela não sentia sensivelmente ele. Quando se fazia ouvir dentro de mim, e que depois saía de dentro de mim não só Jesus, mas as três divinas pessoas, encontrava-as agora em forma de três crianças graciosas e sumamente belas. Agora um só corpo e três cabeças diferentes, mas de uma mesma semelhança, as três igualmente atraentes. Quem pode dizer meu contentamento? Especialmente quando vi os três meninos e que eu os continha, os três, entre meus braços. Agora beijava um, agora outro. E eles me beijavam a mim. Agora um se apoiava em um ombro meu e o outro no outro, e um e me ficava no, e um, pré, um ombro meu em um ombro meu e o outro no outro. E um me ficava de frente. E enquanto me gozava neles, com grande assombro fazia por olhar, e de três encontrava um só. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com essas três crianças era que o mesmo pesava, um que os três juntos. Tanto amor sentia que por uma dessas crianças como pelos três, e os três me atraíam do mesmo modo. Então, assim, aqui é o mistério da Santíssima Trindade, né? Que está falando da Santíssima Trindade, né? Que essa sede, né? E Deus que vem fazer morada, né? Não é só Jesus que vem fazer morada em nós, mas é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então aqui ela está narrando um mistério da Santíssima Trindade, né? Que são três pessoas, mas um só Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas é em um só, né? Uma só vontade, um só amor, né? Então assim é o mistério da Santíssima Trindade aqui que ela está falando, né? Para terminar minha intervenção sobre estes discursos, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada. Eu achei incrível isso aqui, o fio da meada. Mas agora estou pronta para as dizer. Ela vai continuar no próximo trecho, né? Então acho que é isso, né? Que chamou assim muita atenção. Ela fala dos mistérios, o mistério da Santíssima Trindade, né? Eles se mostraram para ela ali, para ela entender o mistério da Santíssima Trindade. Mas muito legal aqui que também está falando do início, né, de ser essa sede, essa morada de Deus, nessa mudança, né, assim, muito perceptível, muito sensível, assim, a gente vê claramente a mudança que acontece, né, na nossa alma quando Deus vem habitar, como muda tudo, né? Amém? Fiat Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, está em minha cola e da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria,
que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuando aqui no volume 1, o trecho de hoje, do dia 8, que Jesus, que a Santíssima Trindade desce no coração da Luísa. Vem dizer, enquanto essa voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram deles, e aí formaram sua sede, sua morada. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Quer dizer, é algo tão grande que é inexplicável, para a gente falar com palavras aquilo que aconteceu, que acontece, na alma, na pessoa, ao receber tão grande graça, de ser essa morada, essa sede, da Santíssima Trindade. Então, para a nossa mentalidade humana é muito grande, É algo grande. Então, não cabe, assim, palavras da gente ter. Então, para explicar, o que é essa graça tão grande. Mas Deus é o que Ele quer, que nós sejamos essa morada para Ele. E isso é para cada um de nós que buscar, ser, querer e desejar ser nesse templo de Deus vivo em nós, as três divinas pessoas morando em nossa alma, Então, o que ele disse, sentia-me divinizada, não mais vivia eu, mas eles viviam em mim. Então, ela não sentia, a gente não vai sentir como Paulo dizia, Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós tornamos um outro Cristo, então é Cristo que vai estar agindo em nós, a Santíssima Trindade. E a mim me parecia que meu corpo fosse como habitação, e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real sensivelmente em meu interior, ouvia sua voz clara que saía de dentro do meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Então, eu escutava sensivelmente, nos ouvidos a voz, desse Deus que estava habitando nela. E o que a gente pode também experimentar, sentir, sensivelmente no nosso interior, como é habitar, sendo uma habitação, uma casa de Deus. Porque Ele prepara primeiro essa casa, limpa, purifica ela para que Ele possa morar, Então a gente vai estar sentindo sensivelmente, e Ele está lá conversando, sensivelmente, vai ressoar ao ouvido do corpo. Nosso corpo vai sentir e escutar, Nossa alma com os nossos ouvidos carnais, E acontecia precisamente como quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas mesmo de fora. Aí, ó. Assim, uma explicação que não dá muito para explicar, mas o que acontece é como se as pessoas estão dentro do cômodo e a gente está de fora e a gente escuta, Escuta as pessoas conversando. Então é assim. É uma explicação que é mais assim para entendimento, Porque a gente próprio vai estar ouvindo com nossos ouvidos de fora. E as três pessoas estão dentro de nós, da nossa alma. Então essa é a explicação que ela dá para nós.
Desde então tive mais necessidade de ir Desde então não tive, mais necessidade de ir em busca de outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. Então não preciso mais buscar Deus em lugar nenhum. Se Ele já está sendo habitado, já está habitando, dentro do nosso coração, dentro do coração da Luísa como estava, então não era preciso. A gente tem a consciência de que Ele já está, preenchendo todo o vazio da nossa alma, já está ali. E enquanto algumas vezes se escondia e eu fui em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra, buscando o meu único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis, por havê-lo perdido, Jesus saía de dentro de mim e me disse, então, quantas vezes foi quando ela, antes, do sofrimento que ela sentiu, de viver a separação, separabilidade, que ficava separado dele, então ela ficava desesperada e encontrava como se fossem fogueiras de lágrima, de desespero, de intensidade, e saía em busca, de Jesus. Foi antes ainda dela se tornar esse templo vivo dele. Então ele deixava ela vivendo essas penas, nesse sofrimento, como se ele não estivesse ali, mas ele já estava lá. Só que ainda como ela ainda não tinha sido ainda recebido o matrimônio, então ela ficava sensivelmente sem sentir a presença dele, Estou aqui contigo, não me procures em outro lugar. Ele diz para ela, não precisa me buscar em lugar nenhum, eu estou aqui, já estava dentro dela. Eu, entre o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia. Então, quando ele falava com ela assim, ela ficava tão espantada e contente. E ele lhe dizia, ela dizia para Jesus, meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar para te encontrar e estava aqui. Então, o Senhor estava aqui dentro de mim, ficou quietinho, calado, e não me fez sentir a sua presença. Então, ela saiu procurando, desesperada, girando por todos os lados, enquanto que ele estava lá, Ele, como ele já tinha dito, não precisa me buscar em outro lugar. Mas aqui ela está narrando quando ela tinha que sair, em procura dele, dizendo para ele como que ela ficava, para a gente aqui quis nos dizer que como ela ficava desesperada, por não sentir a presença dele, sensível. Podia ter me dito, e ela diz, podia ter me dito para não me ter esforçado tanto, doce bem meu. Então, por que me deixou esforçar, Amada vida minha, olha como estou cansada, não tenho mais força, sinto-me desfalecer. Ah, sustém-me entre seus braços, porque me sinto morrer. Tamanho era o desespero dela por devido a ela achar que Jesus não estava lá dentro dela, Ela ficava em busca, então ficava cansada. Igual às vezes, muitas vezes a gente fica nesse desespero, Buscar Jesus, busca Jesus numa igreja, busca Jesus em outra igreja, sendo que a gente encontra Jesus dentro de nós. A gente não tem que buscar Jesus nos lugares, mas sim dentro de nós, porque nós somos esse templo, essa morada dele. Nós recebemos, tornamos esse templo de Jesus, da Santíssima Trindade, ao sermos batizados. Então, e as pessoas ficam nesse desespero, quantas vezes, Fica afogado nas dificuldades, nas tribulações, voltada a nossa mente para as tribulações, para as coisas terrenas. Aí a gente quer encontrar Jesus. Quer encontrar Jesus indo buscar Ele nos lugares, sendo que Ele já está dentro de nós. Porque às vezes a gente fica fazendo os esforços de encontrar Jesus por nós mesmos e por a gente mesmo, pela nossa força, o nosso mesmo amor, a gente não encontra Jesus. Porque Ele que é o amor, é Deus, é a Santíssima Trindade morando em nós, que é a fé, por como diz aí no outro trecho atrás,
que é a fé, a esperança, a caridade, é o próprio Deus em nós. Só temos fé, esperança e caridade quando se estamos cheios de Deus, se temos essa certeza que é Ele que habita em nós, né? Então a gente não precisa buscar Deus nesses desesperos, nos lugares, porque Ele já está dentro de nós. É em nós que Ele está morando. Então é só parar para que deixamos Ele conduzir, nos conduzir, né? Conduzir nossa mente, nossa vontade, nossas ações. Nessa graça, né? Nós temos que ter esse entendimento na nossa mente, nossa alma. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. Enquanto repousava, eu me sentia restituir as forças perdidas. Tá vendo? Se nós buscamos Jesus dentro de nós mesmos, Ele está ali para nos, né? Para dar-nos os seus braços, possamos repousar nele e sentir, né? E ele, ao repousar nos braços dele, ele vai restituindo as nossas forças perdidas. Restitui a fé, né, que já está mesmo ali, restitui a força, a coragem, o ânimo, o desejo de estar com Ele, de buscar, de fazer a vontade dEle. Outras vezes, nesse encobrimento que Jesus fazia, e eu que ia em busca dele, ó, ele se encobria, mas ele se encobria não porque não estava lá, mas só para que ela ficasse, né, sentisse também o quanto é duro o vaziamento dele, que ele sentia por falta das criaturas, né, no coração dele. Ó, quando se fazia ouvir dentro de mim, aí, ó, eu ia em busca dele. Ele fazia assim, né? Fazia esse encobrimento, ficar encoberto, então aí ela ia em busca dele. E quando se fazia ouvir dentro de mim, e que depois saía de dentro de mim, não só Jesus, mas as três divinas pessoas. Tá vendo? Não só Jesus estava, mas todos, os três, o Pai, o Filho, né? O Pai, o Espírito Santo e o Filho, todos lá. As três divinas pessoas encontravam-as agora em forma de três crianças graciosas e sumamente belas. Deve ser mais lindo, não tem algo mais lindo do que Deus, né? E criança como criança deve ser uma coisa mais, a graça, as pessoas mais lindas, o rosto mais lindo, né? De Deus, de Jesus e do Espírito Santo. É muito, muito lindo, é sumamente belas, né? Agora, um só corpo e três cabeças diferentes. Então, para mostrar para ela, né, a diferença, e que as três divinas pessoas, que eram três. Então, ele estava ali se revelando, mostrando para ela o que é a Santíssima Trindade, como que é, né? São três pessoas, mas um corpo só, né? Mas que cabeças, três cabeças diferentes, mas com um corpo só. É para que ela entendesse, né, como era a Santíssima Trindade, como nós também devemos entender, mas de uma mesma de semelhança. Então, eles eram um só, semelhante um com o outro. Não tem diferença. As três igualmente atraentes, têm a mesma atração, têm o mesmo poder, têm o mesmo amor e têm o mesmo peso, né? Quem pode dizer, meu, em contentamento? Ah, isso é uma graça no coração da gente ao experimentar isso. Não existe tamanho contentamento para nós, é tão grande, né? Especialmente quando via os três meninos e que eu os continha aos três entre meus braços. Imagina a gente experimentar, ter essa experiência sensível, né? Espiritual em nossos braços, as três divinas pessoas nos nossos braços, como crianças. Agora beijava um, agora o outro. Eles me beijavam eles beijavam a mim, agora um se apoiava em um ombro e o outro no outro, e um ficava de frente. Isso é algo muito grande que a Luísa experimentou. Então ele quis, né, se identificar para ela, porque ela foi a primeira, né, a receber esse bem, essa graça maior de todos, que é a vontade, o querer divino, que é o
o querer divino, que é a vontade divina, né? A vida. Então ele quis se mostrar para ela assim, né? E, enquanto me gozava deles, um grande assombro fazia por olhar, e de três encontrava um só. De grande ficava assombrada, né? De ver. Tá vendo os três e dos três encontravam um só. É algo, né, que a mente não tem como expressar, né? Com palavras, porque é muito grande, é Deus. Os três unidos é algo muito grande, né, para nós, para nosso entendimento. Mas ele quer se identificar, ele quis se identificar para ela, para que ela pudesse expressar para os outros, né, para as outras almas. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com os três, essas três crianças, era que o mesmo pesava que os três juntos. Então, um tinha o mesmo peso dos três juntos. Então, era a tamanha identificação, né? Como um só dos três, os separados, um pesava o mesmo peso dos três juntos. Então, tinha o mesmo peso, o mesmo tamanho, a mesma graça, né? Tanto amor sentia eu por uma dessas crianças como pelos três, e os três, né, me atraía do mesmo modo. Então, o mesmo amor que sente por um, a gente sente pelos três. Numa só, né, sente os três. E os três nos atrai de um mesmo modo, a mesma coisa, porque é o mesmo Deus, é o mesmo amor. Né? Então é grande, muito lindo essa graça. Para terminar minha intervenção sobre esse discurso, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada, mas agora estou pronta para as dizer. Então agora ela já estava pronta para dizer, continuando aí, né, o que vai acontecer, né, que é a crucifixão que ela vai receber o matrimônio da cruz, né, que vai narrar a crucifixão dela, o que é o sofrimento da cruz, porque ela como sendo uma morada, né, da Santíssima Trindade, vai sofrer o mesmo que Jesus sofreu, as mesmas dores, né, o mesmo sofrimento. E cada um de nós também sofremos. Ao sermos templo de Deus, a gente vai sofrer junto com Ele também, né? Mas ao mesmo tempo, ao sofrer, a gente vai ter o amor, vai sentir o mesmo amor dele. E o amor é que vai trazer-nos a felicidade, dando-nos essa graça, né? Da felicidade de sermos morada de Deus e sermos compensados por isso. Amém, Filho de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina da minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens, o amor, as adorações, reparações que tendes direito por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, em tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, meditação do tema do dia 8/5. A Santíssima Trindade desce no coração da Luísa. Tá bem. Enquanto essa voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram dele, e aí formaram sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada. Não mais vivia eu, mas viviam em mim, mas eles viviam em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como uma habitação e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real, sensivelmente em meu interior. Ouvia sua voz clara que saía de dentro de meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente como quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas mesmo de fora. Desde então, não tive mais a necessidade de ir em sua busca a outros lugares para encontrá-lo. Não. Mas estava dentro do meu coração. E quando algumas vezes se escondia, e eu fui em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra, buscando a meu sumo e único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido, Jesus saía de dentro de mim e me dizia: estou contigo, não me procures em outro lugar. Bem interessante essa parte. Bem, então, o tema de hoje, né, é sobre a Santíssima Trindade que desce no coração da Luísa, né? Ou sensivelmente fica no coração da Luísa, né? A mostra. É muito interessante a Luísa falar disso aqui. E eu lembrava que a Santa Teresa d'Ávila, ela diz que a Santíssima Trindade, Deus mesmo, ele já fica dentro de nós naturalmente. Mas a gente que não percebe, né? Então, a gente não tem essa sensibilidade mesmo com Deus. Aí é interessante a Luísa falar disso, né? Que ela passou a, a ter essa sensibilidade, a perceber que Deus habitava dentro do coração dela, Deus vivente. E aí ela sentia a presença real, né? Em seu interior, no mais íntimo da alma dela, Deus lá dentro, Deus vivendo, né? A Santíssima Trindade lá. E eu sempre pensava assim, né, depois que li isso que Santa Teresa escreveu, aí eu ficava sempre pensando, né, que as graças elas deviam vir, de certa forma, como que do nosso próprio interior, até
não sei explicar, como que se espalhando, né? Como que se espalhando. Que as luzes do Espírito Santo vinham também já do interior e ia como se espalhando na alma, né? Porque, de verdade, né? Deus habita em nós. Deus está dentro de nós. E a Luísa, né? Ela conseguia até mesmo ouvir a voz de Deus que saía do interior dela, né? Ela dizia que ressoava nos ouvidos, né? Então, assim, a gente também tem essa experiência, né, de perceber a presença real da Santíssima Trindade dentro de nós. Deus que se comunica conosco, né? Não como ele falava com a Luísa, né? Pelo menos eu nunca ouvi a voz de Deus assim, como uma pessoa falando, mas ele comunica as suas luzes, a nossa inteligência, e a gente consegue saber o que é que ele está falando, o que é que ele está pensando, né? Até mesmo o que ele sente, tudo porque a vida dele está dentro de nós, né? Então, a Santíssima Trindade habitando dentro de nós, agindo por nós, às vezes em situações que eu faço assim, automáticas, situações automáticas, né? Então, Deus agindo, né? De onde? De dentro de mim, né? Do meu interior. Então, a Luísa, ela começou a ter essa sensibilidade, que já é uma coisa real, né? Todos nós temos a Santíssima Trindade no nosso coração, né? Mas uns percebem mais, outros menos, e outros não percebem nada, né? E a Santa Teresa, ela diz assim que as almas que vivem pecado mortal, elas deixam Deus totalmente escondido, Deus fica totalmente escondido. Então, é muito complicado, né? Como é que vai achar Deus, assim, uma alma em pecado mortal? Não dá. Então, e depois, né, que sai do pecado, ainda é muito difícil de encontrar Deus no interior. Muito difícil, assim. A divina vontade, ela ajuda muito a gente, ela antecipa muita coisa pra gente, né? E a Luísa, ela, ela fala assim, desde então não tive mais a necessidade de ir em sua busca a outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. É como se o Santíssimo Sacramento tivesse exposto dentro de nós. Jesus 24 horas, né? Lá, a Santíssima Trindade sempre disponível, né? Qualquer momento se comunicar, qualquer momento falar, qualquer momento. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Que bênção. É surreal mesmo, né? E nossa, como será assim que que a alma vai chegando a essa percepção, né, de Deus? Eu não sei se é à medida da própria purificação que vai acontecendo, né, na divina vontade, que vai dando a ela essa percepção mais clara, né? A Aline falava um dia desse que tinha isso de estar se atentando, né, à presença divina, de estar convidando a divina vontade para fazer as coisas, para fazer os atos. Mas é muito real, né? A Santíssima Trindade já está dentro de nós. Então, nós precisamos tomar posse dessa graça enorme, né? Imagina de a gente não precisar ir para outro lugar para encontrar Deus, porque a gente encontrar Ele onde a gente está. Em qualquer lugar que a gente estiver, a gente ter essa intimidade com Deus, de falar com Deus, de estar com Ele, né? Já é tudo, né? Já é o tudo. Estar com Deus já é o tudo. Então, é sobre isso, né? Que a Luísa está passando aqui. Deixa eu ver mais. E quando às vezes se escondia
E eu fui em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra, buscando a meu sumo e único bem. Enquanto me encontrava na fogueira, então Jesus se escondeu de Luísa e ela foi buscar Jesus, né? Girando pelo céu, girando pela terra. E assim, às vezes eu sinto isso, é como se fosse uma privaçãozinha, né? Jesus fica escondido, Jesus fica. Ou eu digo assim, Jesus está dormindo, né? Deixa Jesus dormir. Jesus não gosta que eu fique assim muito perturbando ele, né? Quando ele quer. Quando ele quer se esconder, né? Como a Luísa fala aqui. Eu fico em paz, esperando Deus retornar, né? O máximo possível, né? Porque um dia desse eu tava nisso, né? De não ter essa percepção de, tipo, Deus se esconder. E, e tava com uma dor, né? Tava sentindo uma dor interior. Uma dor interior. Então é mais difícil, né? Quando isso acontece. É muito mais difícil. Mas, todo momento, né? Mantive a paz da minha alma e ter paciência, né? Quando Jesus quiser dormir, é como se ele estivesse na barca dormindo, sabe? Como no Evangelho, que ele estava dormindo na barca. Não, Jesus tá ali, eu sei que ele tá, mas né, tá dormindo. É como se fosse assim que eu vejo essa situação, né? E aí a Luísa estava procurando Jesus, porque ele tinha se escondido, né? E ela começou a procurar, foi girando pelo céu, pela terra, buscando Jesus. Enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, né? Ela estava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos. Eu não sei por que me chamou a atenção essa palavra, fogueira das lágrimas. Será que tem a ver com a purgação, né? Essa, essa privação tem a ver com a purgação, né? Ela fala de fogueira, fogueira das lágrimas. Pode ser que sim, provavelmente, né? Porque a presença de Deus é um gozo para nós, né? Então, quando a presença de Deus ela se esconde, né? Quando Jesus vai dormir, então a gente sente isso, né? A gente sente a ausência e é como se fosse uma fogueira mesmo, como se fosse uma purgação, né? Porque a gente perdeu um gozo, né? A gente perde um gozo espiritual, que era ter ali a presença de Deus, né? Então é uma purgação, né? E a gente tem que escolher permanecer mesmo não tendo aquele gozo, né? Então, Deus está purgando, porque Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que se Ele se mostrar, Ele sempre será amado, né? Tem esse detalhe, então às vezes Deus se esconde, né? Para poder provar o nosso amor por Ele, provar a nossa fidelidade por Ele, né? Então, eu vejo assim, né, como uma purgação, como uma fogueira das lágrimas. Na intensidade dos desejos, né? Ela estava na intensidade dos desejos de encontrar Deus. Nossa, né? Desejo também é uma tortura. Nas penas inenarráveis por havê-lo perdido. E perder Jesus, imagina. Jesus saía de dentro de mim e me dizia. Assim, ela perdeu Jesus, entre aspas, né? E perder Jesus mesmo é perder a graça de Deus, né? Ela não percebia Jesus, ela não estava percebendo Jesus. Ela estava procurando Jesus, queria dialogar com Jesus, queria estar nos colóquios de amor, queria estar como a esposa dos cantares, né? Pronto, como a esposa dos cantares. Né? Queria estar com o amado, né? Gozar do seu amado, mas o amado foi embora. Não é assim a história dos cantares? Mas o meu amado foi embora. E aí a esposa dos cantares vai procurar ele aí, sai procurando pela rua, sai procurando, perguntando, né? Alguém viu meu amado? Alguém viu meu amado? Se vires o meu amado, diga a ele que estou morrendo de amor, alguma coisa assim, ela fala.
Então, é como se fosse isso, né? E aí, a Luísa estava procurando Jesus, né? Eu não sei se ela chegou a se perturbar por isso, mas ela estava nessa situação, né? De uma privação mesmo. Estou aqui contigo. Não me procures em outro lugar, Jesus fala, né, para ela. Estou aqui contigo, não me procures em outro lugar. Eu, entre o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe: Meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar para te encontrar. E estavas aqui. Podias ter me dito, para não me ter esforçado tanto, doce bem meu. Amada vida minha, olha como estou cansado, não tenho mais forças, sinto-me desfalecer. Ah, sustem, sustem-me entre seus braços, porque me sinto morrer. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. E enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas. Nossa, Jesus estava o tempo todo dentro dela, né? Só estava escondido. Só estava lá escondidinho. Muito bom, muito bom. Outras vezes, neste encobrimento que Jesus fazia, que eu ia em busca dele, quando se fazia ouvir dentro de mim, e que depois saía de dentro de mim, não só Jesus, mas as três divinas pessoas, encontrava-as agora em forma de três crianças graciosas, que coisa maravilhosa, e sumamente belas. Agora um só corpo e três cabeças diferentes. Interessante. Mas de uma mesma semelhança, as três igualmente atraentes. É interessante, né, que Deus gosta de se colocar como criancinha, né, como criança. Jesus veio à Terra como uma criancinha, né? E agora, nessa imagem que ele dá para Luísa, que ele aparece para ela, né? A Santíssima Trindade aparece para ela, como criança também, né? Como criança. Nossa, mas que Deus simples, né? Que Deus singelo, que Deus puro, né? Ele comunica tudo isso, né? Porque imagina, quem em sã consciência repugna uma criança, né? Assim, só uma mente muito doentia, né? Para repugnar uma criança. Para, não sei, né? Pensar mal de uma criança. Então, olha aqui. Encontravas, né? As três pessoas divinas. Agora em forma de três crianças graciosas, sumamente belas. Agora um só corpo e três cabeças diferentes, mas de uma mesma semelhança. As três igualmente atraentes. Nossa. Nossa. Como Deus é simples, né? Se coloca como três crianças. Que coisa incrível isso. É o Rei, a sabedoria, a divina vontade, o tudo, 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 tudo. Ai, meu Deus. E ele se coloca como três crianças belas, né, para cativar o nosso olhar, para cativar a ternura do nosso coração, para cativar o nosso amor, né, a nossa generosidade, paciência, conformidade plena, né, com ele, com a vontade dele. Eu acho maravilhoso essa atitude de Deus, maravilhosa. Quem pode dizer meu contentamento? Imagino, né, Luísa? Imagino. Se a gente vê uma criança que é uma criança, a gente já fica contente. Imagina uma criança que na verdade é Deus. Imagina, não é? A Santíssima Trindade em três crianças. Ai, meu Deus do céu, pra morrer de amor. Especialmente quando via os três meninos. Ai, meu Deus, que amor.
e que eu os continha os três entre meus braços. Agora beijava um, agora outro, e eles me beijavam a mim. Agora um se apoiava em um ombro meu, e o outro no outro, e um me ficava de frente. E enquanto me gozava neles, com grande assombro, fazia por olhar, e de três encontrava a um só. Que coisa bela! Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava, é interessante, né? Veio agora na minha mente. Que aí Deus quer esse atributo dele de ser um e de ser três. Ele quer comunicar a nós, criaturas, né? No grau máximo que a gente consegue, né? Porque a gente não vai conseguir ser como ele, né? Nesse aspecto de ele é um Deus, mas em três pessoas, ele é um e é três. A gente não consegue isso, mas ele fica pedindo que a gente tenha um só espírito, um só coração, que a gente viva em unidade, né? Como a Aline falava lá no grupo da Pastoral do Canto, e as mulheres não entendiam isso, né? Realmente era a voz de Deus, né? Realmente é a vontade de Deus que viva em unidade, que viva em união, né? Como se fôssemos um organismo trabalhando em conjunto por uma mesma causa, por uma mesma coisa, né? Então Deus, ele transfere para nós esse atributo dele de ser um, e de ser três. Então, nós somos muitos, mas no Espírito Santo, no desejo de amar Deus, na divina vontade que está dentro de nós nos consumindo, nós somos um, né? Isso é maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Deixa eu ver. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com três crianças era que o mesmo pesava um que os três juntos. Tanto amor sentia eu por uma dessas crianças como pelos três. E os três me atraíam do mesmo modo. Que maravilhoso, gente. Ai, Deus. Para terminar minha intervenção sobre estes discursos, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada, mas agora estou pronto para as dizer. Muito bom. Eu acho que tem alguma coisa aqui para meditar sobre essa questão de que quando encontrava as três crianças, era que o mesmo pesava um que os outros três juntos. Não sei ainda, né, se vier alguma luz ao longo do dia. Eu comunico aqui. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.